Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. É com muita alegria que vamos nos reunir essa noite para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. E nessa noite nós vamos estudar o capítulo 5, Justiça das Aflições. Este assunto, ele nos mostra o tanto que Kardec se preocupou em entender as aflições humanas, a dor e o sofrimento. Daí a importância desse estudo. O dicionário traz o seguinte significado para nós, referente ao que significa aflição. E lá no dicionário nos diz que aflição é um sentimento persistente de dor física ou de dor moral. Pode ser uma agonia ou uma angústia. Podemos acrescentar também aqui a ansiedade, que nos causa muita aflição. Kardec começa esse capítulo, o capítulo 5, fazendo questionamentos sobre as causas das aflições. Por que tanto sofrimento na Terra? Por que existe tanto sofrimento? E aí, por que existe tanta aflição? Por que tanta miséria? Por que tanta dor no mundo, na Terra? E aí, a gente tem que entender que tanto naquele tempo como nos dias atuais, as dores e o sofrimento sempre existiram. A pobreza, a miséria, as perseguições, Todas essas aflições sempre também existiram, Daí, Kardec questiona novamente se é justo essas aflições, se essas aflições realmente estão sendo justas, se são merecidas essas aflições. Agora, se Deus é bom, Ele é absolutamente perfeito, principalmente justo, com isso, não seria justo que a humanidade pudesse passar por tanto sofrimento, por tanta angústia, por tanta miséria, por tanta aflição. E aí Kardec vai buscar onde está essa justiça das aflições. E ele, Kardec, chega à seguinte conclusão, de que existe 2 tipos de causas para as aflições. E aí, por quê? Porque ele entende, Kardec entende que as aflições, os tormentos que nós sofremos, tem que haver uma causa, Ela não acontece aleatoriamente. Tem que haver um motivo, uma razão para esse sofrimento. Deus não seria o que é se saísse por aí distribuindo castigos à vontade, Distribuindo castigos a mais para uns, castigo menores para outros. Então não seria Deus. Deus não seria justo dessa forma. Se Deus é justo, existe uma causa para sofrermos. Uns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, de acordo com a justiça de Deus.
E aí, uma dessas causas pode ser que nós encontremos as respostas nesta encarnação, ou encontramos em encarnações anteriores a essa que vivemos. E como vamos saber se a causa da nossa aflição, do nosso sofrimento, do nosso tormento é consequência atual ou de vidas passadas? Né? Então a gente sabe, né, pelo que Kardec nos disse aqui, é que há duas razões para as nossas aflições. Ou se remete a vidas passadas, essas causas, ou são causas dessa vida atual, dessa encarnação atual que nós provocamos. E aí, como nós vamos saber de qual aflição se refere a que nós estamos passando, se é atual ou se é da vida passada? E aí eles nos trazem a seguinte resposta. Para a gente saber, como a gente identificar o nosso sofrimento, sabermos se é consequência atual ou de vida passada, basta observarmos as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa conduta, né? Fazermos uma autoavaliação de nós mesmos. E aí vamos estar verificando se é consequência dessa vida atual ou se é consequência de vida passada. Um exemplo bem simples. Se eu tenho um problema gástrico, eu nasci assim ou eu adquiri esse problema gástrico? Através da minha má alimentação, do meu mau comportamento, das minhas atitudes inadequadas com a minha alimentação. Por que será que eu tenho uma gastrite nervosa? Será que essa gastrite nervosa não é porque eu não sei lidar com as minhas emoções? Não sei lidar com os meus sentimentos? Eu guardo muita mágoa, eu guardo muito rancor, e com isso eu não vou estar lesionando o meu organismo? Enfim, mas não é só isso. Existe uma lista, né, de aflições que nós passamos, aflições que nós temos, principalmente quando perdemos bens materiais, quando perdemos um ente querido, ou até mesmo quando nos revoltamos diante das situações difíceis. Ou seja, há uma lista enorme, né, infinita aí, de dores que nós passamos. E como vivemos no mundo de prova e expiação, é impossível vivermos aqui sem termos problemas, sem enfrentarmos situações difíceis, sem enfrentarmos desafios. Vamos sempre estar aflitos por alguma situação que vá acontecer na nossa vida. Então, é observando a nós mesmos é que vamos perceber que fomos nós os grandes causadores das nossas aflições, que nós é que somos os culpados das aflições que nós vivemos, das aflições que nós passamos. Nós somos quem provocamos todas essas aflições. E a maioria das aflições que nós vivemos são causadas na vida atual, na encarnação atual. A grande maioria das nossas aflições são provocadas na nossa encarnação atual. Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, ela diz que não tem como o ser humano evoluir sem aflição.
que a aflição é uma professora. Ou seja, a aflição nos ensina. Já Leon Diniz diz mais ainda, diz mais ou menos, né? Mas diz mais ou menos isso que Joana de Ângeles nos diz. O que ele nos diz aqui? Ele nos diz que a dor é uma lei que nos impulsiona a ir para frente. Mas nós temos uma tendência muito grande em acomodar diante das situações em que vivemos e das circunstâncias. Se está tudo tranquilo, está tudo bom, vamos ficar do jeito que está. Mas quando de repente a situação muda, surge uma aflição, surge um desafio, nós temos que nos mexer, né? E aí, de qualquer maneira, nós temos que nos movimentarmos para sairmos dessa situação de aflição. Porque nós não vamos querer ficarmos em sofrimento, tanto físico ou moral, ou até mesmo espiritual, por muito tempo. Nós vamos querer sair daquela situação de dor. E a dor nos impulsiona a ir para a frente. A dor nos impulsiona a se movimentar, a sairmos da zona de conforto e buscarmos solução. Mas isso não quer dizer, ou devemos achar, que precisamos sofrer para crescer e evoluir. Não é isso. A aflição, ela vem quando nós saímos do caminho correto, quando nós deixamos de seguirmos as leis divinas. A dor vem para corrigir, quando nós desviamos o nosso caminho. E como explicar o sofrimento, a dor, a aflição, se eu estou no caminho correto, né? Se eu estou trilhando no caminho correto, estou seguindo as leis divinas, as leis de Deus, praticando o amor, né? Praticando todas as suas leis, os ensinamentos de Jesus, como que se explica a dor e o sofrimento nesses casos, né? Se eu estou fazendo tudo correto, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por aflição? Aí, meus amigos, a gente tem que entender o seguinte, é que essa aflição que nós estamos passando, Kardec nos diz que não são causadas nesta encarnação, nesta vida atual. Se trata de problemas que vêm de vidas anteriores, de encarnações anteriores, né? São ajustes que precisamos fazer, pois não fizemos na vida passada, e aí teremos que resolver agora nessa, né? Nessa encarnação. Mesmo a gente trilhando no caminho do bem, seguindo as leis divinas, fazendo tudo. Por quê? Porque nós ficamos com pendência lá atrás, né? Então nós temos que regularizar isso. E aí são, né, essas causas anteriores, né, que são necessárias para que passemos e nos ajustemos perante a espiritualidade. Imagine, por exemplo, uma mãe gestante que é picada por um mosquito da chikungunya, um exemplo. E aí o seu bebê nasce com microcefalia. Esse bebê, ele vai vir portando, né, nessa vida, um comprometimento cerebral muito sério, né? Um problema de saúde muito sério nessa vida. Mas não é, porém, o que a gente tem que entender que
causa da aflição desse bebê não é dessa vida, mas sim de uma vida passada, de uma vida anterior. É o espírito desse bebê que traz essa necessidade de ajuste, né? Ele precisa reencarnar com esse problema para se ajustar. E, consequentemente com isso, toda a sua família em volta vai estar também em provação junto com esse bebê para esse ajuste, né? Então é um ajuste ali para todos, é uma prova para todos. Existem também tormentos naturais, né? Aflições naturais, catástrofes, desastres, como o exemplo que nós tivemos aí do Rio Grande do Sul esse ano, quando Brumadinho é outro exemplo que a gente tem de catástrofe, né? De tormentos naturais, que esses tipos de tragédia trazem muito sofrimento, né? Muita dor, muito desespero, muita aflição. Mas não está na nossa responsabilidade dessa encarnação, né? Nós, né, quem está passando por este tormento, nessas catástrofes, é porque precisa passar por vivenciar esses problemas, vivenciar essas tragédias para resolver questões do passado, né? Por quê? Essas pessoas não, né, quando nós encarnamos, nós não nos lembramos, né, de nossas vidas anteriores, né? Nós esquecemos o que vivemos para trás, só lembramos daqui para frente, né? É o famoso véu do esquecimento, né? O esquecimento do passado. Esse esquecimento do passado, né, nós sabemos que na verdade ele é uma bênção que Deus nos dá. Por quê? Porque se a gente lembrasse de tudo que fizemos no passado, viveríamos em total aflição. Por isso Deus, né, nos dá a oportunidade de recomeçar. Mas esse recomeço que Deus nos dá, ele não é do zero. Porque nós trazemos conosco ainda as nossas emoções, as emoções vividas das vidas passadas. Quando dizemos, por exemplo, eu não gosto de fulano gratuitamente, sem ter uma razão, por quê, né? Eu não gosto de ciclano ou de beltrano, mas me simpatizo tanto com outra, ou até mesmo dentro da nossa própria família, a gente tem mais afinidade com um, afinidade com o outro. Isso nos remete ao quê? Que nós temos dentro de nós vivências, lembranças do passado, emoções que vivemos juntos, né? E essas emoções a gente traz conosco, né? E qual é o objetivo da gente não lembrar o que vivemos no passado? Qual é esse objetivo de esquecermos tudo isso? O objetivo é que possamos nos ajustar, que possamos amar o nosso irmão, né? E será que é possível nós ajustarmos nessa mesma encarnação? Será que conseguiremos? Possivelmente não, né? Mas teremos dado já o início, né, dos primeiros passos para o ajuste, para a conciliação, para o perdão, para o amor, para a harmonia, né? Então, em cada reencarnação que viermos, né, serão passos a mais na direção do ajuste, na direção do caminho harmonioso. Daí a importância, novamente, do véu do esquecimento. É importante que entendamos que não é o sofrimento que vai nos fazer evoluir. Porque depende muito da forma como vamos enfrentar o sofrimento. Vai depender muito dos desafios que a vida vai nos impor
E como vamos reagir a esses desafios, a essas situações de aflição? Porque se nós nos revoltarmos com aqueles problemas que nos surgem, que nos aparecem diante da vida, que a vida nos coloca, se nós não aceitarmos as nossas condições que viemos, seja com deficiência física, seja com problemas financeiros, de condição financeira inferior, nós vamos nos perder. E nos perdendo, nós vamos estar nos comprometendo mais ainda. Por isso, é muito importante que tenhamos a consciência de que o sofrimento, ele é importante e que nós precisamos, a aflição, o sofrimento, a dor, ele é importante, que nós tenhamos resignação para lidarmos com essas situações que a vida vai nos colocar. E quando nós tomamos a consciência de que fomos nós mesmos os causadores das nossas dores, dos nossos sofrimentos, não nos martirizemos, não nos culpemos o tempo todo. Por quê? Porque vamos tentar entender que isso é necessário para que possamos buscar a correção da nossa rota, do nosso caminho, reformular a nossa rota e tentar refazer um novo final, que pode ser nessa vida ou na outra. Mas o importante é que temos a chance de modificarmos a nossa história, Podemos modificar o final da nossa história. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender com esse capítulo, do Evangelho, capítulo 5, a justiça das aflições, é que todas as nossas aflições, elas têm uma causa, seja nessa vida ou de vida anteriores, e que não nos revoltemos diante desses problemas que a vida nos coloca. Que nós possamos refletirmos de que é importante todos esses tormentos e aflições que passamos, que eles se fazem necessário para o nosso ajuste, para o nosso crescimento. E para finalizar, eu gostaria de falar rapidamente aqui para vocês umas mensagens bem bacanas que eu vi naquele livro do Emmanuel, livro Calma, de Emmanuel Psicografia, isso mesmo, é a mensagem psicografada por Chico Xavier no livro Calma, que é Evitando Inquietações. E lá ele diz o seguinte, essas mensagens: recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Quase impossível seguir sem erros na jornada, mas é preciso reconhecer que a divina providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança, para que devas ser para o melhor a sua condição e ao que te cabe alcançar. Consulta o passado por arquivo de informações que te facilite o movimento em rumo certo, mas não te prendas às lembranças de caráter negativo, porque hoje é o dia de construir o amanhã com o material selecionado de que disponhas no campo da experiência. Confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Então, meus irmãos, fica aí a reflexão do capítulo 5
Justiça das Aflições. Agradeço a todos a oportunidade de falar mais uma vez aqui com vocês e que possamos estar sempre em boas companhias espirituais. Obrigado e boa noite.